Tudo bem, pessoal? Hoje, 3 de maio, né, gravando aqui, porque ontem nós fizemos uma live que eu resolvi as questões de auditoria contábil da prova do ISS Cuiabá. Foi muito legal a live ontem, muita discussão, mas eu esqueci de gravar, ó, a live. Contudo, me comprometi com vocês de gravado. E amanhã eu vou regravar a resolução das questões e posto para vocês, tanto quem é nosso aluno, quem ainda não é, e está lá no nosso grupo acompanhando essa preparação para concursos da área fiscal. Então vamos lá? Prova ISS Cuiabá, realizada pela Fundação Getúlio Vargas. O que observamos, né? Que foram 10 questões de lá tinha autoria contábil. Contudo, realmente, de auditoria de normas foram só 3. 3 das 10. As outras 7 misturou bastante com contabilidade e a maioria pura contabilidade geral. Balanço patrimonial, principalmente, contas patrimoniais, pegadinhas das contas redutoras, não pode ir para a prova sem saber quais são as contas redutoras de ativo, de passivo exigível, de patrimônio líquido. Beleza? Vamos observar as questões. Vamos lá, olha aí. Questões, mentoria fiscal, auditoria contábil e auditoria fiscal eletrônica. Tá desse jeito lá no, no, na disciplina, tá? De auditoria lá do ISS Cuiabá. Vamos para a primeira. Outra coisinha que percebemos, ó, que a FGV colocou duas questões puras de auditoria e elas duas, ó, tratando da mesma norma. A norma que fala da amostragem, amostragem em auditoria. Eita, como ficou feio, né? Peraí, deixa eu apagar. Peraí, rapaz, vamos fazer um negócio mais bonitinho, né? Então, de novo, ó, amostragem. Amostragem. Cabinho amostrado, amostragem e auditoria. Tá aqui, ó. NBCTA 530, muito importante. Lá no material da mentoria fiscal, como também no cronograma de metas, eu já coloco naquele dia de auditoria NBCTA 530. São 19 páginas. Professor, eu tenho que ler todas as páginas? Não. Eu já digo os pontos que você tem que ler. Por exemplo, para fazer essas duas questões, a gente só precisaria aí do item 5, definições, até ali o ponto 14. Eu acho que até o ponto 14. Já vamos ver isso aí. Mas vamos para a questão, ó. Outra coisa, como se faz questões, né? Autoria, contabilidade, etc. Você vai lendo e grifando, marcando os pontos principais para poder te orientar na questão e na busca da resposta. Na utilização da amostragem autoria, o auditor verificou a existência, então ele verificou realmente, ó, a existência, existe distorção, então existe uma distorção ou um desvio que é comprovadamente o que, ó, não representativo de uma distorção ou um desvio em população. Então ele ficou lá analisando, fazendo sua autoria, fazendo seus testes nos controles da empresa, seus testes nos saldos das contas, testando as transações, e aí verificou a existência de uma distorção, um desvio que é comprovadamente não representativo de uma distorção ou de um desvio em população. Quando a gente faz uma auditoria, nós selecionamos uma amostra, tá? Então, a gente não consegue testar todas as transações, todos os saldos de todos os anos. Então, pegamos uma amostra, fazemos testes, por isso que a amostragem. E se nós verificamos se naquele pedaço que nós retiramos, a gente viu que os controles está tudo certo, foi obedecido às normas de contabilidade, de auditoria, a gente replica para o resto da população. Professor, mas se o erro estava num pedacinho lá que o auditor não conseguiu pegar, por isso que sempre vai ter um risco mínimo da minha auditoria. Já já a gente vai. Mas vamos lá. Essa hipótese, pessoal, que eu grifei, configura a ocorrência de quê? Configura a ocorrência de um risco de amostragem?
É a ocorrência de uma distorção tolerável? É uma anomalia? É uma ocorrência de um risco no controle de controle ou é uma ocorrência de taxa de desvio? Para responder essa questão, tenha que ter lido a NBCTA 530, principalmente lá o seu item 5. Item 5 que fala das definições, tá? Definições. Oi? Vamos lá? Antes de responder, olá, NBCTA 530. O que é um risco de amostragem? Vamos ver se é o que diz a questão. É o risco de que a conclusão do auditor, com base em uma amostra, falei, pudesse ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento. Ou seja, pessoal, o risco ele sempre vai haver, porque a nossa análise é em um pedaço de todas as transações, de dos saldos das contas, da parte do controle. Então, se aquela amostra for diferente, se a gente pegasse toda a população, 100%, que isso aí é o custo-benefício não é válido, você testar tudo, vai passar anos e anos aí para conseguir fazer tudo, se alongar muito a auditoria. Mas é o que a questão disse? Não. Essa é outra definição, né? Anomalia. O que é uma anomalia? A gente encontrou uma anomalia. É uma distorção, um desvio que é comprovadamente, eita, não representativo de distorção ou desvio de uma população. Literalidade da norma FGV buscou. Resposta vai ser anomalia. Anomalia é quando aquele um pedacinho a gente encontrou um não atendimento a uma norma, mas tão pequena, um pedacinho pinçado que não vai refletir, não vai prejudicar minha decisão de que os outros os outros controles, transações, saldo das contas não serão contaminados por causa desse probleminha pequeno. Então, ali é uma anomalia. Resposta da questão. Professor, mas vamos lá, né? Na próxima questão, você faz RN, você faz Rio, que é, que é hoje ou amanhã, né? Sábado ou domingo, vai ter a prova. E o que é uma distorção tolerável, né? A distorção tolerável é um valor monetário definido pelo auditor, é tolerável, o nome já está dizendo, ó, é algum desvio, distorção, problema que eu tolero, que eu aceito. É um valor monetário definido pelo auditor para obter um nível apropriado de segurança, de que esse valor monetário não seja excedido pela distorção real. Então, eu aceito um erro de até no saldo de uma conta caixa, vou botar um valor aqui de lá, ó, se der um errozinho até R$ 50, é tranquilo, é uma besteirinha, eu aceito isso aí. Então, o valor monetário que eu defini, que até esse valor não está seguro, não vai contaminar as demais contas, né? Não excede a distorção real, beleza. E uma taxa tolerável. A taxa já é, eu tenho um desvio de distorção tolerada e a taxa é que eu defino, então tantos por cento eu aceito, né, desse desvio que não vai dar problema tolerável. A taxa de desvio dos procedimentos de controles internos previstos, definido pelo auditor para obter um nível apropriado de segurança de que essa taxa não seja excedida pela taxa real, realmente, de desvio da população. São definições que você tem que saber. Professor, como é que eu memorizo isso? É lendo, relendo a norma? Nem tanto. Você lê essa normazinha, mas se você lê ela de primeira página até a 19ª, você vai ao final não entender nada. Então, minha orientação, vai fazendo as questões, lá filtra, no nosso cronograma já tem os filtros, tanto do Tec Concursos, do que concurso, de amostragem, vai pegando isso aí e aí vai voltando para a norma na necessidade, e você vai vendo quais termos as questões hoje pedem mais, então você tem que saber o que está caindo e não saber tudo, que aí só cai 30% daquilo e você vai perder tempo vendo tudo, beleza? E por final, para ver o que é um risco de controle lá que fala, a gente vai se socorrer aqui em outra norma, norma NBCTA 315, que fala quando identificamos e avaliamos riscos de uma distorção agora relevante, é o que vai me dar problema. Temos lá no item 4 que os riscos de nível geral da demonstração contábil é aquela que refere-se às demonstrações contábeis como um todo e afeta potencialmente muita afirmação, tá? Então é aquela distorção relevante que vai, cara, vai prejudicar aqui. Eu vou entender que realmente essa empresa
Se eu identifiquei esses distorções relevantes, problemas relevantes, aqui não está refletindo o que as normas dizem, a escrituração contábil, os controles dessa empresa. E esses riscos, né, ele tem dois tipos de risco, o inerente e o risco de controle. Agora vamos nos ater só ao risco de controle que puxou na questão, mas esse material eu mandei para vocês, vocês vão ler tudo, tá? Tem várias justificativas aqui que eu aprofundo um pouquinho, depois vocês lêem. Mas o que é um risco de controle, tá? É descrito como o risco de que uma distorção, o que eu encontrei algo que está fora das normas, que pode ocorrer em uma afirmação a respeito de uma classe de transação. Então, numa classe de transação, num saldo contábil ou numa divulgação. Por exemplo, lá no saldo da conta caixa, né? Encontrei um problema lá, encontrei uma entrada de numerário que não tem registro. De onde é que veio esse valor? 10 mil reais que está aqui na conta, 100 mil reais. Que transação foi essa? Foi venda de mercadorias? Cadê a nota fiscal emitida aqui nessa venda? Então, é, é uma, é uma afirmação a respeito de uma classe de transação no saldo contábil, uma divulgação, e que pode ser relevante, tanto individualmente ou em conjunto com outras. O risco de controle é que essa distorção ela não seja prevenida. Meu controle não pegou isso, né? Não seja prevenida, não seja detectada e também corrigida quando foi identificada, corrigida no momento tempestiva pelos controles, tá? Então, isso é o risco de meu controle não funcionar. Controle das normas que eu estabeleci, que quem recebe a mercadoria não pode ser aquele mesmo que vai registrar a entrada e saída de mercadoria para evitar uma fraude, tá? E assim vai. Então, o gabarito que a gente viu, né, é a letra C. Então, temos aqui uma distorçãozinha pequena, sem muita influência, então é uma anomalia, tá lá na nossa norma NBCTA 530. Vamos seguir. Olha só a segunda questão que fala. Ao utilizar a amostragem, de novo, né? O FGV gostou de amostragem, mas como eu bato, a amostragem NBCTA 530, lá pelo estudo reverso que eu fiz e montei o cronograma do estudo de auditoria lá no cronograma da mentoria fiscal, você vê várias vezes nas metas a amostragem retorna para a norma para saber que pontos da norma está caindo. Você não vai ler a norma toda, não precisa, tá? Então vamos lá. Ao utilizar a amostragem nas análises a serem realizadas em um processo de autoria, o auditor deve observar o quê, tá? Ele deve adotar os mesmos procedimentos de autoria para todos os itens, pessoal. É o mesmo procedimento? Não, né? Tem item que você precisa testar para superavaliação, se aquele saldo está maior do que o normal. Outros para subavaliação, por exemplo, as obrigações lá para baixo e assim vai. Então, essa primeira a gente elimina. Caso o procedimento de autoria não seja aplicável ao item selecionado na amostra, o auditor não pode aplicar o mesmo procedimento a um item substituto. Eu quero fazer um procedimento de circularização, mas aí não, esse item aqui não serve esse tipo de procedimento. Eu posso substituir para outro item para fazer esse teste? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos para frente. C. Se o auditor não puder aplicar os procedimentos de autoria definidos ou os procedimentos alternativos adequados a um item, tá? Ao item, o auditor deve tratar esse item como um desvio de controle previsto, no caso, testes de controles ou uma distorção, no caso de teste de detalhes. Eita, e agora? Vamos ler de novo? Se o auditor não puder aplicar os procedimentos de autorias definidos ou procedimentos alternativos adequados ao item selecionado, eu não consigo aplicar esses procedimentos. Então, o auditor deve tratar esse item como um desvio do controle, no caso de teste de controle, tá? Ou uma distorção, no caso de teste de detalhes. O teste de detalhes antigamente chamava testes substantivos, tá, pessoal? Substantivos. Os testes nos controles é realmente o controle da empresa. Quem autoriza? No cheque precisa assinar o diretor financeiro, precisa assinar
o diretor, o presidente da empresa, etc. E substantivo, os testes de detalhes, aí assim, já no saldo das contas, nas transações. Essa é a diferença, tá? E aí, será que essa tá certa? C? Vamos para D. Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento da auditoria. Opa, até aí parece que está bacana. Agora ele diz: essa finalidade independe das características da população. Claro que vai depender da população para eu definir meus procedimentos de autoria. E o A é, para os testes de detalhe são os testes de substantivos que ocorrem no saldo das contas, né? Saldo das contas, nas transações, etc. Não é lá no controle da empresa. Para os testes de detalhes, não se exige que o auditor projete para a população as distorções encontradas na amostra. Claro que tem que se projetar. Tá errado aqui também a E, né, pessoal? Então ficamos aqui a A errada, a B não pode aplicar o mesmo procedimento em um substituto, isso aqui também. Vamos lá, eu creio que é a C, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Temos umas definições, né? Ó. Gabarito realmente é letra C. E aqui eu tenho definições que vocês vão ler no material que eu vou mandar para vocês. Esse material, beleza? Então aqui, resposta da questão letra C. A gente já viu isso aí durante a explicação. Vamos embora. Terceira pegou a doutrina, ó, segundo Marcelo Cavalcante, livro de autoria lá do Marcelo Cavalcante, no teste para super avaliação. Super avaliação é que o saldo daquela conta vou testar para saber se ela está maior do que é o real. O auditor parte do valor registrado no razão geral para os documentos suporte das transações, né? Aí diz, nesse sentido, considere que o registro final representa o último registro contábil antes de ir lá para o razão geral. O registro inicial é elaborado com base em documentos e representa o primeiro registro contábil em função da operação, e que o registro intermediário representa qualquer registro contábil elaborado entre o registro inicial e final. Nesse caso, avalie-se os procedimentos básicos de autoria do teste para superavaliação devem, né? Pessoal, então aqui também mexe um pouquinho com a contabilidade. Ele está dizendo que vou fazer um teste de superavaliação, por exemplo, uma conta aqui de estoque. Opa, eita bonitão. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Sai daí, rapaz. Então vamos lá. Eu tenho aqui um razonete da minha conta aqui do meu estoque de mercadorias, conta mercadorias, né? E aí ele está dizendo, ó, o auditor parte do valor registrado no razão geral, então tem um razão lá geral, um grandão, com tudo né, finalizado, apurado no final do ano, e lá nesse razão geral tem um valor de tanto aqui de estoque. Estoque, uma conta de natureza devedora, ativo, então ele tem no saldo dele devedor, né? Saldo devedor. Aí diz, para os documentos de suporte da transação. Então, do razão geral, por exemplo, aqui eu tive, entrou 100 de mercadoria, saiu 50, depois entrou mais 50. Quanto é que ficou aqui no final, por exemplo, né? Então, ao final ficou 100, no razão geral aqui, no final de tudo, tinha 100 também. Aí ele diz, essas transações e aqui do razão geral, eu tenho que olhar os documentos que deram suporte, ou seja, eu tenho que ir lá ver as operações, os documentos fiscais emitidos, etc. Sim, né? Beleza. Mas vamos lá. Avalie os procedimentos base da autoria do teste para superavaliação, saber se aquele valor de estoque está maior do que os documentos estão dizendo. Ele diz: o auditor deve selecionar os débitos e conferir seu valor com o valor total do registro final. Você acha que está certo? Então, selecionar o débito e conferir com o valor total no registro final. Claro, né, pessoal? A gente vai selecionar, como eu lhe disse, né?
Contas de ativo, elas são testadas para superavaliação. E contas de ativo, natureza devedora. Então, seleciona o débito, confere com o valor lá do registro final, beleza. Eu não incluo na seleção de parcela do registro inicial e a conferência de seu valor com a documentação comprobatória. É errado, né? Claro que eu vou pegar meus registros e conferir, claro, com a documentação comprobatória. Dois, errada. E eu, nos meus testes, vou conferir. A marca do auditor é conferência, né? Esse símbolozinho aqui, ó. Tchá, o tique. Conferir a soma do registro inicial. Vou sim conferir. Pega os documentos, ó, deu entrada lá de 100, 10 unidades, cada um a R$ 10, 100 reais é o valor inicial. Vou conferir essa soma, se bateu aí o registro inicial? Vou sim. Então, está correto o quê? Só a 2 aqui que vai estar errada, né? Então, o que tiver 2 a gente elimina. 2, 2, 1, 1 e 3. Está aqui, ó, letra A. 1 e 3 somente, tá? E aqui tem umas justificativas falando lá da doutrina do Marcelo Cavalcante, o professor Marcelo Cavalcante, e aí vocês aprofundam, tá? Então vai estar 1 e 3 somente, gabarito letra A. Questão 4, for auditoria. Olha só agora, ao auditar a conta caixa de uma empresa, ô pessoal, retornando aqui, deu um probleminha, mas já voltou, né? Vamos para a questão 4 aqui, resolvendo a prova de auditoria contábil da prova ISS Cuiabá, foi Fundação Getúlio Vargas. Então vamos lá, questão 4. Ao auditar a conta caixa de uma empresa, a equipe da auditoria realizou o teste de conciliação bancária, tá? Ó, aqui, conciliação bancária. Aqui, rapaz, vamos lá. Conciliação bancária. Então, questãozinha de conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? A conciliação bancária é que nós vamos ter que fazer o quê? O que tiver registrado na contabilidade tem que refletir, né, no mesmo momento lá no extrato bancário da empresa. O que está na contabilidade tem que refletir lá. A gente tem que fazer ajuste para ficar espelhado isso aí, beleza? Então vamos lá. Aqui ele diz: ao analisar os dados, observaram que em 28 de dezembro X0, ó, tendo data, pessoal, você grifa. Então, ó, 28 do 12 X0 foi emitido, foi contabilizado. Eita, isso aqui é a informação show! Foi emitido, contabilizado e entregue ao respectivo beneficiário um cheque no valor de R$ 200. No entanto, esse cheque só foi apresentado no extrato bancário no ano seguinte, ó, janeiro de X1. Aqui é X0, aqui é X1, tá? Beleza. Considerando que não existe outros itens pendentes e que o saldo do extrato olha, marca, o saldo do extrato em X0 era de 1.105, a reconciliação bancária em 31 de dezembro de X0. Você vê aqui que tudo é desse período, né? Ó, do período aqui, ó, desse e desse período. Não entra esse aqui, tá? Isso aqui. Então, o que que a gente tem que fazer? Considerando que não existe outros itens pendentes, que o saldo do extrato em 31 de dezembro era 1.105, extrato do banco, lá, ó. Aqui, ó, o extratozinho do banco, quando eu tirei lá na maquinazinha, tá aqui os valores. Lá no finalzinho, ó, tem o extrato aqui, tem o valor de 1.105. Aí ele diz: o que que a gente tem que fazer? Aí a gente tem que fazer alguma coisa, banco, conta movimento. Aqui é o razão, tá? Da conta contábil, banco conta movimento. Aqui é um razonete, débito, crédito. Ao final, ele diz que o extrato do banco tem o valor de 1.105. E aí, tem que fazer alguma correção aqui no extrato do banco ou na conta da contabilidade. Vamos lá. Pessoal, ele quer em 31 de dezembro X0. Alguma coisa falta fazer na contabilidade? Olha aqui, o cheque ele foi o quê? Emitido e contabilizado. Tá aqui, ó, contabilizado. Então, como foi a única operação, já foi lançado lá
na conta contábil, bancos, conta movimento. O que que a gente tem que fazer? O cheque foi só apresentado, né, no extrato em janeiro, mas não. Se foi contabilizado em dezembro X0, no extrato também tem que refletir isso. Resposta da questão, nós temos que retirar do extrato bancário esse valor de R$ 200, porque a gente emitiu, ó, pagando, saindo esses 200. Vamos para as questões? Temos que fazer uma dedução no valor do cheque no extrato. Opa! Temos que incluir o valor do cheque no razão. Tudo que for razão, contabilidade, a gente vai arriscar porque não precisa. Ó, aqui também tem razão, soma do valor no extrato e no razão, X, soma do valor do extrato no razão. Então, por eliminação, a gente já vai direto aqui para A, pessoal. Não vai fazer nada na contabilidade, porque ele disse que o cheque foi contabilizado. Vamos ajustar então só o extrato bancário. Resposta: dedução do valor do cheque no extrato. Tranquilo, fácil. Vamos para frente. Aqui tem as justificativas que você vai receber esse material e vai dar uma aprofundada. Vamos lá. 5. Sobre a identificação de fraudes no registro contábil de receitas e despesas. Olha só. Agora, receitas e despesas. Avalie as afirmações. 1. É possível a auditoria fiscal determinar o valor, ó, você vai grifando, exato da receita omitida com base tão somente no histórico da conta caixa. Meu amigo, aí até brinquei na live, aí o cara é um ninja, né? Só vendo os históricos da conta caixa. O histórico, né, é escrevendo, traz a historinha do diário, o diário, um livro diário da empresa, dizendo que o histórico, compra de mercadoria, pagamento à vista, recebimento de uma conta emitida em tal dia, entrou no caixa, valor de tanto. Só para esse histórico a gente vai ter o valor exato de uma receita que foi sonegada, foi emitida. Meu amigo, isso aqui, como eu disse, só se acaba for ninja. Não, tá errado isso aqui. Um errado. Dois, a recomposição do fluxo de caixa do período. Fluxo de caixa, a gente vai analisar tudo que saiu de numerário, tudo que entrou de numerário, esse fluxo do caixa e equivalentes caixa. Então, a recomposição do fluxo do caixa é uma técnica, sim, que pode ser utilizada para determinar o valor. Olha como ele aqui foi mais prudente. O valor mínimo aproximado da omissão do registro contábil da receita. Perfeito, pessoal. A 2 está certo. 3. Para avaliar e comprovar a ocorrência de fraudes no registro contábil das receitas, o auditor pode utilizar-se do livro de saída da mercadoria, livro de registro de saída. Lá você vai registrar os documentos das suas vendas, faturamentos, beleza. Também do registro da prestação do serviço, se for uma empresa prestadora de serviço. Também o livro, ó, fazendo lá, o livro dos pagamentos à vista realizado pela empresa. Show! 1 e 3 tá, 2 e 3 estão beleza, um tá fora. Então aqui, ó, 2 e 3 somente, vamos marcar a letra E. Aqui tem as justificativas para você. E chegamos à questão 6. Vamos lá. Em um procedimento de autoria, o auditor evidenciou que ao realizar a aquisição de uma mercadoria, grifa, entrou mercadoria, entrou estoque com pagamento à vista. Se eu paguei à vista, tem que sair dinheiro da minha empresa. A organização auditada realizou o seguinte lançamento contábil: debitou mercadorias, um ativo circulante, aumentei, que chegou mercadoria. Opa, e ele creditou fornecedores a pagar, passivo exigível, uma obrigação. Surgiu uma obrigação aqui, dizendo que eu vou pagar a prazo, mas opa, meu amigo, eu comprei isso aqui à vista, saiu dinheiro. A estrelinha. E aí? Nessa situação, o que configura? O lançamento correto, pessoal, seria débito de mercadoria, crédito da conta caixa. Conta caixa é uma conta de ativo, natureza devedora, para diminuir, porque saiu o dinheiro, eu vou creditar, tá certo? Mas nesse caso surgiu uma obrigação que não existe, isso aqui não existe. Então, isso é uma ocorrência de um passivo fictício. Perfeito, ó, vai ser a letra A. Sujeito contribuinte às sanções previstas em lei, sim, é um passivo, uma obrigação fictícia, ela não existe, tá? Isso aí é usado para macular, para esse dinheiro não entrar na empresa, porque
provavelmente foi uma venda sem documento fiscal, sem lastro fiscal. Isso aqui é um ativo oculto? Não, o ativo oculto é quando o bem existe, por exemplo, tenho lá eh, 3 carrinhos no pátio da empresa e só tem 2 registrados lá na contabilidade. Esse aqui ele é oculto, esse carro é um ativo, um bem meu que está oculto. Ninguém no registro não existe esse camarada. Há uma super avaliação do PL? Nada, a gente está tratando aqui só de transações do ativo, correto, né? Vai entrar ativo, mercadoria, sai ativo, dinheiro. É uma fraude contra os credores? Não, não existe nem credor, aqui não vai ter obrigação a pagar. Há uma superavaliação das despesas? Não. Estou falando de contas de resultado, patrimônio, conta de patrimônio. Tá aqui as justificativas, ó. Aqui é o lançamento seria correto este aqui, mas a gente já viu que a resposta correta é o passivo fictício, não existe. Aqui vocês vão aprofundar com esse material que eu já mandei para vocês, tá? E o pessoal que está assistindo essa live, a gente vai subir no YouTube da Mentoria Fiscal. Quiser esse material, me pede lá nos comentários que eu vou enviar, beleza? Vamos lá. Ao realizar uma auditoria no balanço patrimonial, auditoria lá no meu balanço patrimonial, o auditor deve observar uma continha, olha só a continha, provisão para devedores duvidosos, às vezes em provisão para créditos, liquidação duvidosa. Ele deve ser classificado como que conta, pessoal. Olha só, ele faz logo na pegadinha, né? Na pegadinha, provisão para devedores duvidosos. Essa aí é a famosa provisão, pelo princípio da prudência. Seja prudente, meu amigo. Você está com receio de que não vai receber aquela venda à vista, um pedaço daquela venda, já faça uma previsão que no seu faturamento não vai entrar 3% daquelas suas vendas à vista. É uma provisão para o calote, dos caloteiros, né? Que você vai levar aqui, ó, vai levar um calote aí né, pela análise, você faz uma estatística das perdas dos últimos anos e aí faz uma previsão de 3% de que eu vou perder, eu não vou receber esse numerário. Essa é a provisão para devedores duvidosos. E ela é uma conta o quê? Já vou adiantar. Se eu tenho R$ 1.000 a receber e eu estou dizendo que daquele valor a receber dos meus clientes, 1.000, vou botar 10%, 100 eu não vou receber, claro que ela vai diminuir esse meu direito. Por isso que ela é uma conta redutora de ativo, reduz um direito que eu tenho. Vamos para a questão. Ela vai ser uma conta de passivo circulante? Nada disso. Ela é uma redutora de ativo circulante? Beleza, resposta certa. É do passivo longo prazo, do investimento? Não, não. Pessoal, lá no meu ativo circulante, no ativo circulante, eu vou estar lá com minha contazinha clientes, meu direito que eu tenho de receber nas minhas vendas a prazo. Aí vai ter aqui, ó, uma conta redutora, provisão para devedores duvidosos. Vou botar aqui de 100. Então, realmente eu só posso contar que eu vou receber meu direito de 900. Ela é uma conta redutora de ativo circulante. Marcar aqui. Aqui eu deixo os lançamentos para você dar uma aprofundada. Vamos lá, questão 8. Eu adaptei essa questão porque ela foi anulada, tá? Mas eu adaptei para a gente achar a resposta correta. Na auditoria das contas do patrimônio líquido, olha aí, muita coisa de patrimônio líquido, balanço patrimonial. Você que é aluno já da mentoria fiscal, lá no módulo 5 da nossa plataforma, aulas ao vivo, minha mentoria, que eu fiz mentoria em grupo, a gente fez uma base para quem nunca viu contabilidade, tá lá, aula 1, só sobre o balanço patrimonial, contas patrimoniais, você tem que saber as contas patrimoniais, principalmente as contas redutoras de ativo, redutoras de passivo, redutoras de patrimônio líquido, porque são as pegadinhas. E você vê, aqui nessa prova caíram 2 contas redutoras. Uma de ativo, a gente viu agora, e a gente vai ver agora uma conta redutora de PL. Olha aí como se repetem. Estudo reverso é o que vai fazer você ser aprovado. Vê as questões, o que está caindo, estuda o que está caindo, tá? Você tem que acertar o que está caindo. Vamos lá.
Na autoria de contas do patrimônio líquido, o auditor deve verificar as transações que ocorreram no período avaliado e sua congruência. Beleza. Nesse sentido, o auditor deve, obrigação, observar que dentre as contas abaixo, qual é a redutora de PL, pessoal? Redutora de PL. Onde é que a gente acha isso, professor? Está lá na lei 6.404, lei das SA. O artigo 178 tem lá, você tem que saber isso. Ativo, ativo circulante, não circulante, como é que se divide o ativo não circulante, tá aí. Passivo, passivo circulante, passivo não circulante e chega no patrimônio líquido. O patrimônio líquido tem a divisão em capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro e duas continhas aqui redutoras, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Aí vem o artigo 182 e diz: as ações de tesouraria deverão ser destacadas no balanço como, eita, resposta da questão, dedução da conta do patrimônio líquido. Tudo isso está lá na Lei 6.404, Lei das SA, Lei da Contabilidade Geral, que você vai ler toda, professor, não é muito artigo. Você vai ler os pontos que a gente traz no cronograma da mentoria fiscal quando aparecem as questões de contabilidade e de auditoria. Estudo reverso, só o que está caindo, o que vai se repetir e você vai acertar. Então vamos lá, é redutora capital social, vou botar aqui dúvida. Reserva de lucro não, reserva de capital não, reserva legal não, ações de tesouraria sim. Professor, mas essa questão você disse foi anulada? É, por quê? O capital social, ele aqui ele não definiu bem na pergunta. Olha o coraçãozinho. O capital social, ele se divide em capital integralizado, o capital já entregue, o sócio já entregou. Eu e o professor Gilson, sócios da mentoria fiscal, o capital social da empresa é R$ 10.000, 5.000 professor Tássio, 5.000 professor Gilson. Contudo, o professor Gilson já integralizou os 5.000 dele, mas o professor Tássio ainda falta capital a integralizar, ainda falta integralizar, ainda falta realizar R$ 2.000 da cota dele, que seria os R$ 5.000. Por isso que existe também dentro do capital social uma redutora lá no PL, que é o capital integralizar. Por isso que o pessoal entrou com recurso e anulou a questão. Contudo, o que está aqui escancarado, que ações de tesouraria é uma conta redutora. Vamos para frente. Questão 9. Avalie se, ao analisar as contas integrantes do patrimônio líquido, do PL, olha, aqui a questão pediu muito PL, balanço patrimonial, né? Então, questão pura de contabilidade. Avalie se, ao analisar as contas integrantes do PL, o auditor deve considerar essa questão muito boa, cheia de pegadinhas, tá? A resposta está onde, professor? Também na Lei 6.404. Vamos dar uma lida nesses artigos, depois a gente volta que vai ficar bem esclarecido. Olha lá. Lei 6.404, o artigo 193, que é destinações do lucro do exercício. Para chegar aqui no lucro, a gente vai lá, né, apurando a minha demonstração do resultado do exercício, onde está lá todas as minhas receitas, despesas, custos, ganhos, e assim vai. A segunda mentoria em grupo, lá na mentoria fiscal, aula módulo 5, aulas ao vivo, foi uma aula só sobre DRE. Importante fechar. Primeira aula, balanço, segunda, DRE para os nossos alunos. Vamos lá. Agora vamos destinar o lucro líquido do exercício que foi encontrado. Aí tem lá no artigo 93, do lucro líquido, 5% serão, se serão é obrigação, tá? Serão aplicados antes de qualquer destinação na constituição da primeira reservinha de lucros, que é minha reserva legal. Primeira coisa, tem uma obrigação de constituir reserva? Tem. Uma reserva de lucro chamada reserva legal, 5% do lucro vai para a reserva legal. Professor, mas toda a vida eu tenho que fazer isso? Calma. Imagina aqui que nós temos um pote aqui que é da reserva legal. E aí, no primeiro ano, botei aqui 5%,
5%, depois mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, até chegar a quê? Temos um limite, tá aqui, ó. Ela não pode exceder a 20% do meu capital social. Então, atingiu aquele potezinho de 20% do capital social, opa, esse ano, professor, não vou constituir. Tá certo, tá de acordo com a norma, tá? Então, se eu dizer sempre, sempre, sempre é para constituir a reserva legal, nem sempre. Vai lá, 5% todo ano, mas chegou, lotou o pote lá, 20% do capital social, não precisa mais constituir. Ah, beleza, beleza. Professor, tem outro balaio, tem outro pote também como limite. Esse aqui, pessoal, a gente chama limite, o primeiro limite ou limite obrigatório, tá? Primeiro limite. Existe um segundo limite, que é o limite facultativo. Por que facultativo? Porque a lei diz poderá. Poderá. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal naquele exercício em que eu fizer uma sominha da reserva legal mais reserva de capital, essa soma, se ela for maior que 30% do capital social, aí eu não preciso constituir. Eita, é muita informação, pegadinha, pode fazer questões à vontade aí. É verdade. Reserva legal, 5% a gente destina. Opa, mas tem aquele potezão obrigatório, atingiu 20% do capital social, não precisa. Professor, tem outro limite? Tem o facultativo. Se o saldo que já tem dessa reserva, mais o saldo da reserva de capital para cá, somado, chegar, for maior de que 30% do capital social, você também não precisa constituir a reserva legal. Eita, beleza? Vamos para frente. Artigo 99. O saldo das reservas de lucro, aí, olha que coisa aqui. Exceto, tem exceção. Exceto a reserva de lucro contingência, exceto a reserva de lucro incentivos fiscais, exceto a reserva de lucro lucros a realizar, o saldo da reserva não poderá ser maior do que o capital social. Se disser, professor, o saldo das reservas não pode ser mais. O saldo da reserva de lucro não pode ser maior do que o capital social, é uma meia-verdade. Por quê? Porque tem três reservas de lucros que podem ser maior do que o capital social. Reserva de contingência, reserva de incentivos fiscais e reserva de lucro a realizar. É isso aí, vamos ver para a questão. Aí diz, pessoal, atingindo o limite lá do capital social, a Assembleia deliberará, a Assembleia dos Acionistas, sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento desse mesmo capital social, ou então na distribuição dos dividendos. Dividendos é a parte do lucro que cabe aos sócios, né? Remuneração dos sócios. Vamos para a questão, pessoal, vamos lá. Pessoal, a reserva legal não poderá exceder a 5% do capital social? É errado, ele confundiu, né? Quis confundir vocês. A reserva legal é de 5% do lucro, que ela não pode exceder a 20% do capital social, limite obrigatório, ou o saldo dessa reserva mais as reservas de capital não pode exceder a 30% do capital social. Então, primeira, errado. A companhia é obrigada a constituir a reserva legal no exercício respectivo? Sim e não, né? Essa aqui é mais ou menos, né? Pegadinha aqui, essa questão foi até discutida para anulação e creio que não foi anulada. Por quê? A companhia é obrigada a construir a reserva legal? Sim. Contudo, se ela chegar ao limite do capital social, não precisa, né? Aí vamos lá. A reserva de lucros não pode superar o valor do capital social. Reserva de lucros não pode superar o valor do capital social da organização, mais ou menos, né? Ele diz lá, reserva de lucro, exceto a de contingência, incentivos fiscais e lucro a realizar, não pode superar o valor do capital social. Eita, e agora? Estou confuso. Vamos para frente. Os lucros do exercício devem ser destinados para distribuição, dentre outras destinações, para distribuição de dividendos. Beleza, aqui para perfeito. Pessoal, eu tenho certeza que a 1 está errada e que a 4 está certa. Vamos olhar aqui as questões.
Então, se tem um, tá fora. Se tem um, tá fora. Tem que ter a 4, tem a 4 aqui, tem a 4 aqui, aqui tá fora. E agora, não pode ser 2 e 4, nem não pode ser, não posso marcar C e D, só se tivesse 2, 3 e 4. E o que que a banca definiu, pessoal? Olha só, o gabarito da banca. O gabarito da banca definiu a letra D, definiu que a 3 e a 4 tá correta, tá? A 3 e a 4, mas ele disse que a reserva de lucro não pode superar o valor do capital social, contudo, 3 reservas de lucro pode, né? Então ficou confuso. Agora a 2, então vamos entender a FGV. A FGV disse que a companhia é obrigada a construir reserva legal em cada exercício. Tá certo, a FGV, tá errada. A FGV foi para exceção, né? Aquele exceto quando, quando exceder o capital social. Mas ela considerou a 3 correta, tá? É uma loucura, a gente tem que ir para a jurisprudência da banca. A resposta nesse caso foi a letra D, 3 e 4. Loucura das bancas, né? Mas é isso aí, vocês têm que conviver com isso também. E a derradeira, como a gente fala aqui, nós, vamos lá, ó. Ao analisar o ativo de uma sociedade empresarial, o auditor observou que uma máquina foi adquirida, vamos grifar, turma, uma máquina foi adquirida por R$ 1.000. Mais importante, incluído, o valor de 300 relativo a um software necessário ao seu funcionamento. Sem esse software, a máquina não funciona. E ele disse, o valor de 1.000 que eu adquiri está incluído aí o valor de 300 desse software. Beleza, isso vai ser importantíssimo para a resposta. O referido software é utilizado para controlar a máquina, sem o qual, ele diz de novo, sem o qual ela não opera, meu amigo. Nessa situação, o auditor deve verificar se os registros contábeis evidenciam o quê? Um imobilizado, um ativo imobilizado de 600, um ativo imobilizado de 1.000, um ativo intangível com valor de 300, um imobilizado de 300, um intangível de 700, um ativo circulante de 1.000. Pessoal, ativo imobilizado são aqueles bens que a empresa não, preliminarmente não vai vender, não vai se desfazer e ela é utilizado para atingir os objetivos da empresa, como os veículos, móveis, as máquinas, né? Vai ser utilizado para o objetivo da empresa, que é vender, fabricar, etc. O ativo intangível é aquele ativo incorpóreo, você não tem massa, você não pega nele, mas inclui valor, por exemplo, aqui um software de uma máquina intangível. Mas esse caso que a máquina para funcionar tem que ter esse software, esse intangível nele. Tudo vira imobilizado, ou um é intangível, ativo intangível, outro é ativo imobilizado. Quem vai nos socorrer? Lá, pronunciamentos contábeis, ó. Nem lá na auditoria, a gente foi buscar no pronunciamento da contabilidade, o CPC 27, ativo imobilizado, e o CPC 04, ativo intangível. O mais importante, o CPC 04, vamos lá, ó. Alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física, como um disco, né, no caso do software. Por exemplo, isso aqui está na norma, a FGV foi lá e buscou da norma, ó, do CPC, do pronunciamento contábil. Um software de uma máquina ou de uma ferramenta controlada por computador que não funciona sem esse software, é o caso da questão, é parte integrante do referido equipamento, devendo ser tratado como ativo imobilizado e não ativo intangível. O mesmo se aplica ao sistema operacional de um computador. Quando o software não é parte integrante, esse, né, do respectivo hardware, esse software deve ser tratado como ativo intangível. Mas no caso da questão, ele aqui diz, né, sim, que é o caso da questão, ele disse que é parte fundamental, então o imobilizado vai ser registrado pelo valor completo de R$ 1.000, né? 700 da máquina em si, a primeira, e 300 do software, tudo junto lá e misturado. Belezinha, belezinha. Turma, fizemos essa revisão, não gravei na live, gravei agora, vou disponibilizar para vocês. Lembrando, mentoria fiscal, nós temos tudo isso, várias questões resolvidas. Das questões, a gente vai ler as normas, porque assim é a melhor maneira de você encurtar a sua preparação para a sua aprovação, ó, juntar. Beleza? Grande abraço, até a próxima!